Então, será que eu estou indo num caminho que é um caminho que tem alguma lógica, né? Que tem alguma coisa a ver com o pensamento de Hegel? Porque o Lacan está muito interessado na fenomenologia do espírito, que é um dos principais livros do Hegel, onde ele fala da dialética do senhor e do escravo. Por que para Lacan a dialética do senhor e do escravo é uma dialética muito importante? Porque ele vai, de certa forma, fazer uma referência ao consciente e o inconsciente, como se algo dialético existisse entre esses dois. O que é a dialética hegeliana? Só para a gente lembrar. Tese, antítese, síntese. Isso é dialética, né? Eu lanço uma ideia, aí eu faço o quê? Uma contra-ideia. Veja, né? Já é a própria dualidade, né? Aparecendo. E depois eu debato isso e chego numa síntese, que seria uma ideia final. Hegel tem isso como a forma através da qual o conhecimento se desenvolve. Se eu não sei alguma coisa, e eu quero descobrir alguma coisa, como é que eu começo a fazer isto? Eu começo através da dialética. Eu lanço uma hipótese, que é uma tese, aí eu tento negar essa tese. Neste debate entre tese e antitese, eu chego a uma síntese, que seria o novo conhecimento. Se nós pararmos criteriosamente para entender como nós pensamos, é assim que nós pensamos. Nós pensamos uma coisa, depois, mesmo sem saber, a gente pensa o contrário dessa coisa e acaba adotando uma terceira. Não percebemos, tá? Não, isso é um sistema automático que você não percebe. Mas tudo que existe tem alguma coisa contrária que não existe. O ser e o não ser, né? Aquela coisa que na filosofia quebra a cabeça de todo mundo. Então, na fenomenologia do espírito, o Hegel vai trazer essa coisa do diálogo entre o mestre e o escravo, e ele vai dizer assim, a impressão que dá é que o mestre controla o escravo. Ele fala, só que se você for analisar a fundo, é o contrário. Vou resumir. O peixe sabe que está na água? O peixe não sabe que está na água. Ele só vai saber que está na água quando não tiver água. Exatamente. Então, esse saber absoluto é o que o Hegel define como alguma coisa que existe a priori. É imanente. Por que Lacan está usando isso? Lá na frente ele vai dizer assim, o mundo das palavras é esse saber absoluto. É o grande outro. Você está tão mergulhada nisso que você nem sabe que isso existe. É imanente. O inconsciente é o seu oceano. E a consciência tem a capacidade de pegar pontos. E fazer, inclusive, amarração entre coisas que talvez estejam até dispersas no inconsciente. A nossa consciência ela tem a capacidade não só de, vamos dizer, iluminar um ponto, mas fazer relação com outros pontos, que é o conhecimento, por exemplo, que vocês estão adquirindo agora a respeito de Lacan. A coisa do Lacan já existe no seu inconsciente. O que você está fazendo é novas conexões, mas o oceano está lá no inconsciente, não está na consciência. Tanto que a consciência, quando a gente, por exemplo, está dormindo, ela está desligada. Ou ela está bem rebaixada. E todo conhecimento continua ativo no inconsciente. Você é capaz de sonhar com coisas, inclusive, que você viveu no seu dia a dia. Se é possível você ter um sonho, onde você lembra, por exemplo, né, de você quando criança, brincando, fazendo coisa, é porque a informação está lá, tem algum lugar onde ela está. Não é na consciência, porque a consciência está desligada. Então, o que o Lacan traz para nós, ele diz assim, qual foi a sacada do Freud? Ele trabalhou exatamente com o sonho, coisa que o Hegel não fez. Quando ele questiona como é que nós conseguimos, com a consciência rebaixada, que ele fazia, inclusive, com o uso da hipnose, depois ele vai desistir, mas ele usava a hipnose exatamente para rebaixar, botar a pessoa meio dormindo e fazer perguntas e tentar mexer aonde? No inconsciente.
Ele dizia, mas não funcionava muito, porque o cara estava dormindo, então não dava o efeito que ele queria. Depois ele descobre o método da associação livre, que é fazer a pessoa falar acordada e trazer coisas do inconsciente e inclusive devolver coisas para o inconsciente. Ele diz assim, esse é o nosso método, que eu vou chamar de psicanálise. Então, a diferença que ele está marcando para nós aqui é a diferença entre Hegel e Freud. Ele fala assim, o Freud, como ele vai trabalhar com o sonho, ele descobre uma coisa que o Hegel se negou a descobrir, de certa forma. Estava na cara dele, porque ele dizia assim, me parece que a consciência não tem conhecimento absoluto. E onde estaria o resto do conhecimento? Aí ele até dá o exemplo aqui do Napoleão, né? Porque o Hegel, na época das invasões napoleônicas, ele estava numa cidade e ele vê o Napoleão passar a cavalo. A história a cavalo. E veja, o Napoleão estava invadindo o país dele. Ele deveria se revoltar com o Napoleão. E o Hegel diz assim, não, esse cara está fazendo a história. Ele está trazendo alguma coisa diferente para o que nós estamos vivendo aqui. A compreensão dele, do Hegel, né, em relação a como o mundo evoluía e como as coisas se movimentavam, estava muito à frente do tempo dele. Mas, de qualquer maneira, quando Freud começa a falar do inconsciente, de novo, está muito à frente do que todos os outros estavam falando. Então, Lacan diz assim, tanto Hegel deu um grande salto, quanto Freud deu um grande salto, e nós tentamos juntos aqui, estamos tentando dar mais um salto. Alguma coisa não está ainda totalmente sob nosso controle, não está explicado. Nós sabemos que a psicanálise funciona, mas nós não sabemos exatamente como ela funciona. Vamos olhar o que o Freud falou, vamos olhar o que esses filósofos que foram a fonte para Freud cita Hegel em vários momentos, e vamos ver o que a gente consegue dar mais um salto. Assim, né, o saber absoluto, né, que seria a sabedoria total, ele fala assim, primeiro que provavelmente nunca vai existir, segundo que se existir, vai ser para poucos, né, porque o resto da turma vai ficar no oba-oba, né, ele diz assim, não, é o que Hegel diz assim, então, se não existe discurso absoluto, tem uma outra forma de discursar, que ele vai trazer o discurso entre o diálogo do senhor e do escravo, ele vai dizer, né, o senhor parece que é o dono da bola, é esse que tem o cetro, que sabe tudo. Ele falou, mas é exatamente o contrário. Quem sabe das coisas é o escravo, né? Porque se o escravo decide que o senhor não sabe nada, acabou a sabedoria do senhor. Ele diz assim, tem uma inversão, né? E ele vai usar exatamente isso para analisar o que? Esse jogo entre consciência e inconsciente. A impressão que nós temos é que o consciente manda em tudo, sabe tudo. Aí ele fala, o que Freud trouxe para nós, jogou isso fora. Ele falou assim, a consciência é parcial, quem sabe de tudo mesmo é o inconsciente. Porque dá a impressão de que a pessoa é dona de si mesma. E ele diz assim, o homem não é do homem. Você fala assim, mas como não é? Não, é do outro homem. Porque para Lacan, seguindo exatamente Hegel, ele diz assim, a nossa cultura não é formada por nós, é formada pelos outros. Eu não me formo de dentro para fora, eu me formo de fora para dentro. Eu sou formado, né? O conteúdo que está no meu inconsciente foi o conteúdo que eu obtive através dos outros. Imagine alguém que está sozinho no mundo, não teria inconsciente. Depois Lacan vai expandir isso e vai dizer assim, exatamente, nós vamos usar a linguagem para tratar o inconsciente, por quê? Porque a linguagem vem desse outro, ela vem de fora e entra nesse inconsciente.